Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no início do capítulo 11 e nós havíamos no último áudio tratado do final do capítulo 10. E nesse capítulo 10 é quando desce um anjo forte do céu e na sua mão ele traz um livrinho aberto e João vai tomar esse livro e ele vai comer o livro, e aí o livro é doce na sua boca, mas o livro vai amargar o seu ventre. E aí é determinado ainda João que era importa ainda que ele profetizasse outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Então nós tivemos toda essa situação de João comendo esse livro, esse livrinho aberto. E aqui foram coisas interessantes, né? Porque nós tivemos aqui no capítulo 5, nós tivemos o livro selado com 7 selos, que o único que era digno de abrir era o Cordeiro de Deus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora nós temos um livrinho aberto, e quem vai comer esse livro vai ser o apóstolo João. E eu havia dito no outro áudio que aqui são juízos, são ais, são lamentos, são castigos que ele vai trazer. E nós havíamos falado que a palavra de Deus é como uma espada, então ela, assim como ela fere, ela cura, depende da posição, e João vai ter que trazer essa mensagem, e é uma mensagem, como nós tínhamos falado, a mensagem inteira, é vida e morte, é céu e é condenação, é inferno, é lago de fogo. E a mensagem é desse jeito. Muitas vezes nós vemos uma mensagem hoje, uma mensagem distorcida, às vezes parece que é tudo legal, tudo vai dar certo, vai estar tudo bem, até mesmo na nossa vida diária. E não tem um respaldo bíblico, até mesmo para nós que servimos a Deus hoje. Hoje a nossa vida vai ser um céu, não. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. Então, essa mensagem de João aqui é uma mensagem de esperança para o futuro. É uma mensagem para a igreja de esperança para o futuro. Embora que no momento nós vamos passar por muitas tribulações e dificuldades. Não é, agora eu aceitei Jesus e minha vida vai ser um céu, não. Nós vamos passar dificuldade, mas o nosso final vai ser um final glorioso. O nosso fim vai ser um fim de glória. E isso é o mais importante, nós colocarmos os nossos olhos em Jesus e na glória que está reservada em Cristo Jesus para nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu, e eu falei em outros áudios: se sofrermos, com ele reinaremos. Agora, se sofrermos, aí com ele vamos reinar. Então, muitas vezes a gente vê quem sabe uma ilusão, uma utopia, que a nossa vida, o céu vai ser aqui e tudo vai ser um mar de rosas. Não, vai ser com luta e com dificuldade, da mesma forma como as pessoas dizem: não tem inferno, o inferno é aqui, que eu estava falando também no áudio. E são coisas a considerar, e a mensagem vai ser entregue na íntegra, como eu havia conversado no último áudio. E agora, nós vamos entrar no capítulo 11, e aí diz assim, no versículo 1: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não o meças,
porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, após essa situação de João, dele se alimentar desse livro, e do ventre dele se tornar amargo, o ventre de João se tornou amargo, e ele vai profetizar, vai seguir profetizando, ele recebe uma cana semelhante a uma vara. Essa cana aqui é um caniço, é um junco, algo semelhante a um bambu, ou assim nós, de maneira mais vulgar, uma taquara. E esse caniço, essa cana, ela era um junco que crescia às margens, em grande quantidade, às margens do Rio Jordão, e a medida dela, ela tinha cerca de 6 metros de altura, e ela era reta e leve. Então era uma boa ferramenta para medição. E ele recebe, é dado a ele essa cana. E essa cana vai ter aproximadamente 6 metros. E ele vai receber uma ordem. E chega o anjo, depois que ele recebe essa cana, e o anjo: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E aqui nós vamos ter uma particularidade interessante aqui. Se tu tem acompanhado, ou acompanhou, ou conseguiu acompanhar desde o início dos áudios, tu vai lembrar, mas se tu não acompanhou, nós vamos colocar de novo a situação. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta de 96 depois de Cristo. Então, o apóstolo João é o último dos apóstolos vivos. E ele recebe aqui a ordem de levantar e medir o templo de Deus. Que templo de Deus que ele vai medir? Qual o templo que ele vai medir? Porque se nós estamos em 96, que é a data que se precisa para esses escritos aqui, tu tem que lembrar que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, quando Jerusalém ela é praticamente destruída, e vai se cumprir a palavra de Jesus que disse: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Se tu lembrar Jesus, quando estão falando da beleza do templo, que o templo é maravilhoso, é lindo, Jesus ele vai dizer que as coisas não vão ser assim. Se tu pegar em Mateus 24, no versículo 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus aqui dá a palavra de profecia da destruição do templo. E esse templo vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, o que eu quero que tu entenda? Que não existe templo. Que desde a destruição do templo em 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém não existe mais. E João recebe aqui, em 96 já não existia, e ele recebe a ordem de medir o templo. E o que é o templo? Bom, o templo de Deus foi construído por Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi ele teve no coração a intenção e o desejo de construir um edifício para Deus. Porque Davi disse: não, eu habito numa casa toda arrumada, aplainada, edificada, e a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, está entre cortinas,
se tu vai lembrar ou se tu não tem conhecimento, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ele deu para Moisés a estrutura do tabernáculo da congregação para que ele construísse. E ali, no tabernáculo, era colocado a arca da aliança. Então, só que o tabernáculo era uma tenda, era simplesmente um lugar móvel. E aí Davi, no seu coração, ele diz assim, não, eu quero construir. E Deus se agrada de Davi, mas diz que ele não vai construir, mas o filho dele, que ele gerasse, que sentasse no trono, ia ser aquele que ia levantar esse templo. Então, o primeiro templo foi edificado por Salomão. O templo que Salomão edificou, que era riquíssimo, que era um esplendor, foi destruído pelos babilônicos. E eles, na época de Nabucodonosor, eles tomam Jerusalém e o Império Babilônico ele destrói o templo. Passam-se 70 anos. E o rei Ciro, ele vem com a coligação da Média e da Pérsia, e ele, no primeiro ano do seu império, dele ter conquistado a Babilônia, ele diz que o Senhor Deus dos céus tinha dado a ele todos os reinos da terra e que lhe tinha encarregado de edificar uma casa em Jerusalém que estava em Judá. Então, Ciro dá a ordem, no primeiro ano do seu reinado, de que o templo seja reconstruído. E aí Zorobabel vai levantar e vai reedificar o templo. Então nós temos o segundo templo. Primeiro templo é o templo de Salomão. E o segundo templo, o templo que foi reedificado por Zorobabel. Depois nós temos um templo que é o templo que foi o templo de Herodes. E aí tu pega João 2, no versículo 19 e 20, diz, Jesus respondeu e disse-lhes, destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então, nós temos essa situação aqui, sobre o templo. E aqui nós temos na época de Jesus o templo que foi levantado em 46 anos por Herodes. E esse templo é o templo que foi destruído pelo general Tito. E agora João ele recebe a ordem de medir o templo. Então, o que é interessante aqui, a particularidade que tem, é que não existe templo para medir nesse período dele aqui. Então, aqui ele está fazendo algo simbólico e um ato profético, porque não existe templo para medir. E ele recebe uma cana para medir o templo, e não só o templo, o altar e os que nele adoram. Aqueles que adoram no altar vão ser medidos também pelo que está escrito aqui. É o templo, o altar e os que nele adoram. Vai ser medido. Agora não existe templo, então é um ato profético. Esse templo de Deus, ele vai ter que ser reconstruído. Agora, o interessante aqui é que Deus mandou medir o templo, o altar e o que nele adoram. Do grego aqui é o naos, que é só a parte interna, é o santo dos santos e o lugar santíssimo, é só a parte interna do santuário, é só o santuário, os atos ele não vai medir. Então, o que tu tem que entender? Não tem templo, mas vai ter que haver um templo.
E aí diz, mas por que tem que ter um templo? Porque o apóstolo Paulo, ele profetizou e ele escreveu aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele está falando sobre o anticristo, sobre o filho da perdição, sobre o homem do pecado. E no 4 ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, para o anticristo que ele vai surgir, ele se assentar no templo de Deus, como Deus, querendo parecer Deus, vai ter que ter um templo. Então, para essa palavra que o apóstolo Paulo profetizou, precisa haver um templo para que essa palavra se cumpra. Por quê? Porque o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai ter que se assentar como Deus no templo de Deus. Mas não tem templo de Deus. Hoje na terra não tem templo. Então o templo vai ter que ser reconstruído antes ou durante a tribulação, durante a última semana das 70 semanas de Daniel. Para que essa palavra venha a se cumprir e se realizar. Para que o anticristo venha se sentar no templo de Deus, como Deus, querendo parecer Deus. E aí nós vamos para o livro de Daniel, que é interessante. Algo que Daniel escreve no capítulo 9. Diz que, no 9:27 diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, que essa é a última semana de Daniel, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vai ter que haver templo, porque ele firma uma aliança de uma semana com Israel. E ele firmando a aliança, diz que na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Hoje não se faz sacrifício, hoje não tem, Israel não está fazendo sacrifício nenhum, não está fazendo o holocausto, não está praticando porque não existe templo. Então, para cessar o sacrifício tem que ter templo, para ele se assentar no templo de Deus tem que ter templo. Então, o templo vai ser construído antes ou durante a tribulação. Agora, qual é o grande problema da construção do templo e por que o templo... Israel voltou a ser nação, está na Palestina, mas até hoje não reconstruiu o templo. Por quê? Porque o templo tem que ser reconstruído para ter legitimidade no lugar que ele era de origem. Só que no templo, no lugar do templo, foi construída uma mesquita muçulmana. E é das mesquitas mais importantes dos muçulmanos. Se chama a Cúpula da Rocha. É um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos que existe. E ela foi construída, a princípio, no lugar onde estava o templo de Deus. Para Israel construir, ele teria que destruir a mesquita. E aí tu imagina, a guerra é um dos lugares mais sagrados do Islã. Se for tocada na mesquita, se levanta a maior guerra do mundo, em todos os lugares. Então, por isso que até hoje não foi construído o templo ainda. Agora, o anticristo, ele vai firmar uma aliança com Israel. E quem sabe seja de uma forma a trazer vantagem para Israel, para que se possa até construir o templo.
E aí ele firma aliança e eles constroem o templo. Aí tem outro, porém, que aí já vamos pegar um dado da história. Dizem que achados arqueológicos e arqueólogos pesquisando e pesquisadores se faz. Parece que, segundo as últimas informações dos últimos 20, 30 anos, existe uma possibilidade de construir o templo sem destruir a mesquita muçulmana, a cúpula da rocha. Parece que, segundo os arqueólogos, o local que foi construído não é o local exato, não é exatamente onde era o templo. Então, abriria uma possibilidade de que o templo fosse reconstruído no seu lugar exato, segundo os arqueólogos e os pesquisadores. Qual seria a situação? O problema? Só poderia ser construído a parte do templo, a parte do santuário, o santo dos santos e o lugar santíssimo. E não poderia ser construído o átrio exterior. Porque se construísse o átrio, ia englobar a mesquita. Então, construindo só o santuário, não mexe na mesquita. E aqui é interessante que João 96, há mais de 1900 anos, já o Senhor já sabia e sabe de todas as coisas, então não se vai se levantar os átrios. E aí no versículo 2 diz assim: deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vai haver só o templo, só o lugar santíssimo e o santo dos santos. E isso poderia ser construído. Então tu compreenda, o anticristo ele vai surgir, vai se levantar, e ele vai fazer aliança, e ele vai conseguir que Israel construa, ou já tenha construído, mas uma aliança ele vai fazer com Israel. E aí vai se voltar a sacrificar, a fazer o holocausto da tarde, vai se voltar a fazer o holocausto da manhã, vai se voltar a acender as lâmpadas no santuário, e vai se voltar a adoração no templo de Deus. Então ele tem uma aliança. Só que o que vai acontecer? Na metade dessa última semana de Daniel, ele se manifesta, e ele faz cessar o sacrifício, e ele entra no templo de Deus querendo parecer com Deus, se fazendo de Deus. Então ele vai cessar e ele vai se autoproclamar que ele é Deus. Se tu pegar, e nós vamos entrar ainda no Apocalipse, Deus nos dê a graça se nós chegar no 13, tu vai ver que vai ter a trindade satânica, que Satanás vai entregar o seu trono, o seu poder ao anticristo, e vai surgir no capítulo 13 o falso profeta, e ele vai ser a falsa religião, vai movimentar a falsa religião para quê? Para que se adore a besta. Então ele vai ser adorado. Então na metade da semana ele vai se revelar quem ele é, e ele vai se assentar no trono de Deus, e vai cessar o sacrifício, vai cessar tudo, e ele vai se parecer, vai se fazer como Deus, e ele vai querer ser adorado. Então ele começa bem, começa no legal, ajeitando todo mundo, mas ele vai se engrandecendo de tal maneira que tem uma hora que ele se proclama Deus. E aí tu vai entender, e nós vamos estudar, que o anticristo vai surgir de uma confederação europeia de nações, e ele vai fazer ressurgir o Império Romano. E os imperadores romanos, como eu havia falado em outros áudios, eles se declaravam Deus, eles queriam ser adorados. Nero diz que ele colocou nas moedas, ele escrevia nas moedas que ele era o salvador do mundo. Esse Diocleciano, que é o imperador nesse período
de João, ele se autoproclamava Senhor e Deus. Então, os imperadores romanos, eles havia o culto ao imperador, eles se proclamavam divindades, eles se achavam que eram divinos, que eram Deus. Então esse pensamento, esse espírito diabólico e terrível vai vir sobre o anticristo. Ele vai liderar essa confederação europeia, que é a princípio europeia, e ele vai se intitular como Deus. E aí, na metade do reino dele, na metade do domínio dele, ele se levanta como Deus, faz cessar o sacrifício. E aí a cidade santa vai ser pisada por 42 meses, que vão ser os 3 anos e meio que restam dos 7 anos de tribulação. Então, esse anticristo, ele vai agir dessa forma. Se nós pegarmos também Daniel, e é interessante nós pegarmos o livro de Daniel, porque Daniel tem muita coisa sobre o anticristo. Daniel diz assim, capítulo 11, versículo 45. Se tu pegar a partir do 37, vai falar que ele não vai ter respeito ao Deus de seus pais, não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Quer dizer, vai chegar um momento que ele vai se fazer o máximo, ele vai ser o máximo, aí vai se cumprir o que o apóstolo Paulo falou. Ele vai se lembrar, vai levantar contra Deus e contra tudo que se adora, e ele vai se engrandecer sozinho. E diz que ele vai honrar um Deus das forças, ele vai estar agarrado a unha e carne com Satanás. Aqui, se tu ler depois, não é que Satanás seja um Deus, é deuses com letra minúscula, não são deuses, só existe o nosso Deus, mas ele vai agir contra as forças com auxílio do dragão. E eu queria que tu entendesse aqui no versículo 45, que ele vai armar as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará o seu fim, não haverá quem o socorra. No capítulo, lá no final, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 20 de Apocalipse, ele vai ser totalmente destruído. Vamos pegar aqui. No capítulo 19... ele vai ser destruído, não vai haver quem o socorra. Mas o que eu queria que tu entendesse aqui dessa passagem de Daniel, é que ele vai armar a tenda do seu palácio, quer dizer, ele, quando ele se manifestar querendo ser Deus e parecendo ser Deus, ele vai armar a tenda do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Bom, os estudiosos aqui já batem o martelo direto. Se ele vai armar seu palácio, a tenda do palácio, entre o mar grande e o monte santo, é Jerusalém. Então ele vai querer reinar desde Jerusalém até o mundo, ele vai querer reinar desde o templo de Deus, querendo se parecer com Deus. E tu vai ver também que ele vai, nós vamos continuar nesse capítulo 11, e que ele vai matar as 2 testemunhas, é ele que vai matar o anticristo, e vai ser em Jerusalém. Então, a princípio, ele vai querer colocar o seu trono no templo de Deus, e ele vai colocar o seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, que vai ser ali em Israel. Então, nós vamos ver aqui um 4º templo sendo construído. Nós já tínhamos o templo de Salomão, Zorobabel, o templo de Herodes, e nós vamos ver um 4º templo nesse período dos 7 anos da tribulação, da grande tribulação, onde o anticristo, o agente do dragão, de Satanás, vai querer reinar.
E por que diz que eles vão pisar a cidade santa por 42 meses? Porque até a metade da semana ele tem aliança com Israel. Mas ele só vai se manifestar depois da metade da semana. É que ele vai fazer cessar o sacrifício e aí ele vai se autoproclamar Deus. Porque se tu pegar depois e poder ler com calma ali, Daniel 11, diz que ele vai se engrandecer e vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se engrandecer e ele vai querer só ele ser adorado. E aí ele vai pisar a cidade santa por 42 meses, só que vai chegar o fim dele e não vai ter quem o socorra, nem o seu irmão, o dragão e a serpente vai poder ajudar, porque o dragão vai ser, Satanás vai ser preso também. Então esse é a ideia que eu quero que tu entenda sobre o templo de Deus e sobre esse início do capítulo 11. Nós vamos depois entrar nas duas testemunhas, e aí vai ser bastante interessante, porque aqui tem bastante coisa para a gente comentar e conversar sobre essas duas testemunhas, que vão profetizar também por 42 meses, por 1260 semanas, por 3 anos e meio. E eles vão profetizar e vão ser um testemunho de poder e de glória. Nós vamos entrar isso no próximo áudio. Só que nós trabalhamos hoje, e eu espero que tu tenha entendido. Se tu não entendeu, tu manda alguma pergunta, ou se de repente tu tem acrescentar alguma coisa, quer saber, manda uma pergunta, manda um grito, para que a gente possa entender, ou ver o que tu está querendo saber, ou o que tu não entendeu, ou o que tu quer acrescentar. Mas eu quero só que tu entenda aqui, para que a palavra de Deus se cumpra, vai se cumprir tudo que Deus falou, nada vai cair por terra, vai ter templo. É isso que eu quero que tu entenda. Vai ter um templo nesse período da grande tribulação. E é o templo onde que o anticristo vai se sentar, querendo parecer com Deus. Nós vamos terminar esse áudio, espero que tu tenha compreendido, entendido, e que esteja sendo bênção na tua vida e que tu possa acompanhar. Agora nós vamos entrar nas duas testemunhas, maravilhoso. Continua, te esforça a poder acompanhar para que tu possa aprender, que nós possamos aprender com aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando e que possa despertar o teu interesse cada vez maior e colocar a tua esperança no nosso fim, na glória que está nos reservada em Cristo Jesus. Que nós possamos olhar que, embora que tenha um anticristo que vai reinar e que vai dominar, quando chegar o fim não vai ter quem socorre, e nós vamos ter socorro eterno em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor, e que nós possamos estar aprendendo, crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele venha se manifestar e nós possamos vê-lo cada dia mais aparecendo e sendo glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.